Às vezes, a pior derrota não acontece quando perdemos, acontece quando todos olham enquanto perdemos, e depois precisamos decidir se voltaremos ao mesmo lugar. Meu nome é Rafael. Naquela tarde, eu estava diante da banca final para uma bolsa de 6 meses no Núcleo de Projetos Urbanos, um programa que financiava jovens para desenvolver soluções para espaços públicos abandonados. A vaga incluía orientação do professor Mauro, acesso ao laboratório e a responsabilidade de apresentar um projeto real para a reforma do pátio de uma escola municipal. Eu preparara aquela apresentação por 3 meses. As lâmpadas brancas zumbiam sobre a mesa. O café esquecido ao lado da prancheta já possuía criado uma película escura, e meus dedos escorregavam no papel molhado de suor. Na parede, o desenho do pátio ocupava um quadro inteiro, árvores, canteiros, uma área para os alunos e um sistema simples para reaproveitar a água da chuva. Helena, coordenadora do programa, estava no centro da banca. Ao lado dela, o professor Mauro fazia anotações. O rapaz sentado à minha direita, Caio, aguardava sua vez com os braços cruzados e um sorriso discreto demais para ser inocente. Abri a boca. Nada saiu. Procurei a primeira frase nos cartões, porém as letras pareciam se mover. O silêncio cresceu. Ouvi alguém remexer uma cadeira, ouvi a caneta de Mauro tocar a mesa, ouvi minha própria respiração curta. Helena baixou os olhos para a prancheta. Rafael, talvez este formato de seleção não seja para você. Não foi o tom dela que me derrubou. Foi o sorriso curto de Caio, como se minha queda confirmasse algo que ele já sabia. Helena fechou a pasta. Podemos encerrar por aqui. Saí com os cartões apertados contra o peito. No corredor, o ar-condicionado mordia meus braços, e vozes atravessavam a porta da sala. Não consegui distinguir se riam de mim ou se apenas conversavam. Mesmo assim, meu corpo escolheu acreditar na pior versão. No banheiro, encarei meu reflexo no espelho manchado. Havia uma marca vermelha no meu pescoço, onde eu apertara a gola da camisa. Talvez eles estejam certos, sussurrei. Meu celular vibrou no bolso. Parecia uma mensagem de Helena. Rafael, volte amanhã às 9. Há uma parte do seu projeto que preciso discutir com você. Não é uma nova apresentação. Li a mensagem 3 vezes. Por alguns minutos, deixei a esperança entrar. Ela durou até eu lembrar do sorriso de Caio e da sala inteira me observando imóvel. Na manhã seguinte, fiquei parado diante da porta do núcleo por quase 5 minutos. Guardava chegado cedo, contudo considerei ir embora. No fim, entrei porque o segurança já me reconhecera e eu não queria explicar uma segunda fuga. Helena estava sozinha, folheando minha apresentação. Mauro não estava ali. Sobre a mesa havia uma cópia do edital, com a parte referente à última etapa marcada em amarelo. O candidato deverá entregar uma proposta escrita e defendê-la oralmente diante da equipe técnica. Sente-se, Rafael. Obedeci. A cadeira dura pressionou minhas costas. Você errou quase tudo na apresentação, ela disse, sem levantar os olhos. Não explicou o orçamento, pulou 2 etapas e não conseguiu responder quando Mauro perguntou como manteria o sistema funcionando depois do primeiro mês. Meu estômago se fechou. Em seguida, por que me chamou? Helena virou a última página. Havia uma anotação vermelha no canto, feita antes da minha queda. Porque, no meio do desastre, você escreveu uma ideia que ninguém aqui teve coragem de defender. Ela mostrou o desenho do reservatório subterrâneo ligado aos canteiros. Não soava como uma ideia grandiosa. Representava barata, adaptável e usava materiais que a escola já possuía. Os outros candidatos tinham proposto estruturas caras, difíceis de manter. Eu havia escrito, numa observação de rodapé, que o projeto só funcionaria se os próprios alunos conseguissem consertá-lo. A frase constituía minha, escrita às 3 da manhã, quando o café já mantinha virado. Uma crosta escura na xícara. Eu havia esquecido dela.
Helena bateu o dedo sobre o papel. Você acredita nisso? Passei a língua pelos lábios secos. Do lado de fora, carros passavam sobre o asfalto molhado. Acreditei quando escrevi. E agora? Olhei para minhas mãos. A pele ao redor das unhas estava rasgada de tanto morder. Eu queria dizer que sim, todavia o sorriso de Caio continuava preso na minha cabeça. Agora eu só queria não ter vindo. Helena fechou a pasta, no entanto não pareceu ofendida. Essa resposta é mais honesta do que a sua apresentação inteira. Ela indicou a porta. Se quiser ir, pode ir. A cadeira rangeu quando me levantei. Dei 2 passos, mas parei diante da saída. Se eu fosse embora, ninguém poderia me humilhar outra vez. Também ninguém saberia que eu ainda estava ali. Rafael, Helena chamou. A bolsa continua aberta. O que mudou é a etapa. Você não precisa fingir que está pronto. Precisa mostrar se consegue trabalhar quando alguma coisa dá errado. Minha mão ficou suspensa na maçaneta. Pela primeira vez, o medo não estava mandando sozinho. Não puxei a maçaneta. E se eu não parecer pronto? Helena abriu a pasta outra vez. Após não escreva como alguém pronto. Escreva como alguém que entendeu o problema. Voltei para a cadeira. Minhas pernas tremiam, mas consegui sentar sem derrubá-la. Da sala ao lado, ouvi a voz de Caio ensaiando uma resposta. Aquele som ainda me apertou o peito, mas não me levantou da cadeira. Helena empurrou uma folha em minha direção. Escreva por que você quer esta bolsa. Sem palavras bonitas. Segurei a caneta. A ponta bateu no papel, 1 vez, 2. Eu queria inventar alguma coisa que soasse segura, admirável, impossível de rejeitar. A primeira linha saiu cheia de palavras como dedicação, resiliência e impacto social. Helena leu em silêncio. Você escreveria isso se não houvesse uma banca? Provavelmente não. E tente de novo. Rasguei a folha. O papel caiu em 2 pedaços no chão. Na segunda tentativa, escrevi que queria a bolsa porque, durante o curso técnico, havia aprendido a desenhar soluções, mas abandonar o único projeto em que precisava construí-las de verdade. Escrevi que eu não queria apenas uma vaga, queria descobrir se conseguia permanecer depois de ser contrariado. Helena leu. Seu rosto mudou antes que dissesse, Rafael, isso aqui não é uma candidatura. Não é. É o primeiro texto seu que não tenta me convencer de que você é invencível. Baixei os olhos. A frase dizia que eu era dedicado, resiliente, preparado. Mentiras bem penteadas. Helena puxou a cadeira e sentou diante de mim. Qual foi a última coisa que você terminou? A pergunta caiu mais pesada que qualquer crítica. Pensei no curso abandonado, nas mensagens não respondidas e no projeto do pátio, que eu vinha adiando havia semanas porque não conseguirá definir o orçamento. 1 semana atrás, eu desisti de tudo, respondi. Apaguei a planilha, parei de atender o professor e disse a mim mesmo que era só uma pausa. Foi uma pausa. Não. Foi desistência. Helena não sorriu. Apenas virou a folha e escreveu no verso. Comece pelo ponto em que parou. O relógio marcou 11 horas. Reescrevi a frase com a mão tremendo. Quando entreguei o papel, Helena conferiu o edital e apontou para uma linha. Se quiser continuar, existe uma última possibilidade. O professor Mauro aceita receber uma versão completa até amanhã, às 6 da manhã. Depois disso, a equipe fecha a lista de finalistas. E o que eu preciso entregar? O texto do projeto, com orçamento revisado e uma explicação de como os alunos poderão manter o sistema. Não é uma promessa de aprovação. É apenas o material que faltou. Saí da sala com as folhas dobradas no bolso, sentindo a tinta ainda fresca marcar minha camisa. Helena não me chamou de volta. No estacionamento, tirei o papel e o amassei.
O som seco da folha pareceu um alívio. Até amanhã, repeti, rindo sem humor, bastava não aparecer. Ninguém saberia que eu carregava falhado outra vez. Em casa, coloquei a mochila no chão e deixei a luz apagada. O tic-tac do relógio atravessava a sala. Sobre a mesa, o formulário do curso abandonado ainda estava aberto, com uma pergunta em branco. Por que você quer começar? Peguei a caneta. A ponta tocou o papel, mas minha mão recuou. Eu já conhecia aquele silêncio. Era o instante exato em que costumava desistir. Primeiro eu dizia que precisava pensar, depois, que precisava descansar, por fim, deixava o prazo morrer sem testemunhas. O celular vibrou. Havia uma chamada perdida de Helena e uma mensagem. Vou deixar o envelope com o protocolo na recepção do seu prédio. Se preferir não continuar, responda apenas não. Não preciso ir até sua porta. Fiquei olhando para a tela. A mensagem era objetiva, quase burocrática. Ainda assim, me obrigava a escolher. Digitei não, apaguei. Digitei pode deixar, apaguei também. Ouvi o interfone. Não eram 3 batidas na porta. Era o porteiro avisando que Helena havia chegado. Eu poderia pedir que ela deixasse o envelope no térreo. Em vez disso, desci. Quando alcancei a entrada, ela estava junto ao balcão, segurando a folha amassada e o envelope do protocolo. Você vai continuar se escondendo? Perguntou, sem levantar a voz. A pergunta não veio como uma ordem. Veio depois de uma espera que eu mesmo tinha criado. Eu não pedi que você viesse. Eu sei. Por isso avisei antes. Olhei para a folha amassada. Ela ainda estava marcada pelas minhas unhas. Eu não tenho mais nada para mostrar. Helena desdobrou o papel sobre o balcão. Tem um projeto incompleto, uma planilha apagada e uma ideia que você abandonou quando a primeira pergunta saiu diferente do ensaio. Isso não é muito. Não. Mas é mais preciso do que dizer que você fracassou em tudo. Atrás do balcão, o porteiro organizava cartas. O elevador abriu e fechou. Pessoas entravam no prédio sem saber que eu estava tentando decidir se subiria de volta ou se pegaria o primeiro ônibus para longe daquela conversa. Eu fracassei na apresentação, falei. Sim. A resposta direta me fez levantar os olhos. Você poderia ter mentido. Você já fez isso por nós dois hoje. Helena entregou o envelope. O professor Mauro assinou a extensão do prazo. Ele não está lhe dando uma vaga. Está permitindo que a equipe avalie o trabalho que você não conseguiu mostrar. A palavra avaliar me atingiu de outro modo. Não havia promessa escondida. Eu ainda podia ser recusado. Para quê? Perguntei. Para ouvir outra vez que não sirvo. Helena puxou uma cadeira do saguão e sentou. Eu não sei se você serve para este programa. A equipe ainda não sabe. O que sabemos é que seu desenho resolveu um problema que os projetos mais bonitos ignoraram. Ela apontou para o envelope. Às 6, Mauro vai abrir os textos. Às 7, os 3 finalistas apresentarão o orçamento na escola. Se você não entregar até meia-noite, seu nome sai da lista. Se entregar, ainda terá de defender o projeto. Abri o envelope. Dentro, o professor escrevera apenas uma linha: traga o texto que você não conseguiu terminar. O ar parou nos meus pulmões. Eu ainda tinha aquele texto. Estava escondido na gaveta, junto da roupa que usei no dia da apresentação. Helena se levantou. Você tem um lugar para trabalhar? Tenho uma mesa. Use a mesa. Não precisa me chamar. Ela deu 2 passos em direção à saída. Helena. Ela parou. Se eu entregar e perder, você vai saber exatamente onde perdeu. Não era consolo. Era uma consequência concreta, e pela primeira vez ela parecia suportável. Subi. Levei a folha até a gaveta.
O metal frio da maçaneta marcou minha palma, enquanto o cheiro de roupa guardada e poeira subia do quarto. Encontrei o texto dobrado, amassado nas bordas, com uma mancha de café atravessando o título. Por um instante, meus dedos quiseram devolvê-lo ao esconderijo. Coloquei a folha sobre a mesa. A lâmpada lançou um círculo amarelo sobre as palavras interrompidas. Li a primeira frase. Minha garganta fechou. Li de novo, desta vez sem ouvir a banca, sem imaginar o sorriso de Caio e sem procurar no papel uma prova de que eu merecia estar ali. Só havia uma frase incompleta, pedindo o próximo pedaço. Abri o computador. A planilha do orçamento estava na lixeira. Recuperei o arquivo, corrigi os valores e descobri um erro que teria feito o projeto ultrapassar o limite da bolsa. Em vez de apagar tudo, marquei o erro em vermelho. Depois telefonei para a escola e pedi a medida exata do pátio. A secretária estranhou a hora, mas conferiu os dados no arquivo antigo. Pela primeira vez, eu não tentei esconder a parte que não sabia. Anotei cada dúvida para responder pela manhã. Helena havia deixado uma mensagem antes de ir: não envie uma ideia que você não consegue explicar. Não respondi. Coloquei o celular virado para baixo e continuei. A ponta do lápis raspou o papel e escrevi uma palavra. Depois outra. Quando o texto exigiu um exemplo, saí até a área comum do prédio e medi o espaço onde seria possível montar uma pequena horta. O vizinho do primeiro andar me viu com a trena e perguntou o que eu estava fazendo. Expliquei o projeto em 3 frases. Ele apontou um problema que eu não havia considerado: a água acumulada poderia atrair mosquitos. Voltei à mesa e incluí um filtro simples no orçamento. Não foi Helena quem resolveu aquilo. Não foi Mauro. Eu só parei de proteger a versão bonita do projeto e comecei a testá-la contra o mundo. No fundo da gaveta, encontrei a página que faltava. A folha estava amarelada, dobrada em 4, com um cheiro de poeira e tinta velha. Reconheci minha letra no canto. Aquela página não tinha desaparecido, eu a havia escondido depois da humilhação. Desdobrei o papel. A frase terminava exatamente onde o texto recomeçava. Encostei as 2 partes sobre a mesa, alinhei as bordas e continuei. Às 11h40, eu ainda não tinha terminado. Meu pulso doía. O computador mostrava números conflitantes, e a impressora engasgou justamente na página do orçamento. Pensei em aceitar a falha como desculpa. Depois imprimi o arquivo em uma papelaria que funcionava na avenida e voltei correndo. Quando escrevi o ponto final, o silêncio pareceu abrir espaço ao redor da mesa. À 00:05, fechei o envelope com os dedos manchados de grafite. A cola tinha um gosto amargo no ar, misturada ao café frio que eu nem lembrava de ter preparado. Não havia Helena na porta, nem alguém para me conduzir. Peguei a mochila, conferi 3 vezes se o texto, o orçamento e o desenho estavam dentro e saí. A caixa postal ficava na recepção do núcleo. O prédio já estava quase vazio. O segurança conferiu meu nome na lista e retirou o envelope da minha mão para registrar o horário. Você é o Rafael da apresentação de hoje? Minha vontade foi fingir que não. Sou. Ele olhou para o envelope. Boa sorte. Não respondi. Caminhei até a abertura estreita da caixa. Minha mão ficou suspensa. Se eu soltasse, o projeto seria lido por pessoas que poderiam apontar cada erro. Se não soltasse, minha vaga desapareceria naquela mesma noite. Empurrei o envelope. O metal bateu seco lá dentro. O segurança assinou o protocolo e me entregou o comprovante. Meu nome, a hora e o número do processo estavam impressos no papel. Pela primeira vez, o resultado não era uma ameaça distante. Havia um prazo, uma comissão e uma resposta que chegaria pela manhã. Às 5h40, o celular tocou. Era o professor Mauro. Recebi seu material, vem à escola às 7. Você está entre os 3 finalistas. Sentei na beirada da cama. Eu passei.
Você passou para a próxima etapa. Não confunda as duas coisas. Olhei para as páginas revisadas, para as correções em vermelho e para a frase que eu quase jogará fora. E o que acontece às 7? Você vai explicar por que o projeto pode funcionar. Se alguém encontrar um problema, não tente escondê-lo. Resolva ou admita que ainda não resolveu. Às 7, entrei no pátio da escola. Caio estava junto ao muro, com uma maquete impecável. Ao me ver, não sorriu. Apenas perguntou: você vai apresentar aquela ideia da água? Vou. Depois do que aconteceu ontem. Olhei para o desenho em minhas mãos. Depois do que aconteceu ontem. A apresentação não foi perfeita. Quando Mauro apontou que meu filtro precisava de manutenção semanal, eu não inventei uma resposta. Mostrei o calendário que havia criado durante a madrugada e pedi à escola que confirmasse quem poderia acompanhar a tarefa. Uma professora se ofereceu. 2 alunos perguntaram se poderiam participar da montagem. Helena fez a última pergunta: por que você voltou? Dessa vez, eu não procurei cartões. Porque ontem eu confundi uma apresentação ruim com uma sentença. Hoje eu trouxe um projeto que ainda tem problemas, mas que pode ser corrigido. A sala ficou em silêncio. Não o silêncio da minha primeira apresentação, feito de medo e expectativa. Era um silêncio de análise, de gente examinando algo que poderia existir. Uma semana depois, recebi o resultado. Caio ficou em primeiro lugar. Eu não ganhei a bolsa principal. Fiquei com a segunda colocação e uma vaga de apoio no laboratório, 3 tardes por semana, sem a remuneração que eu esperava. Durante alguns segundos, senti a antiga vontade de rasgar tudo. Depois li a observação da comissão. O candidato demonstrou evolução concreta em 3 etapas. Será acompanhado na implementação do sistema piloto. Não era a vitória que eu havia imaginado. Era uma consequência real do trabalho que decidi entregar. No dia em que instalamos o primeiro reservatório, uma das conexões vazou. Eu quase ri. A equipe parou, esperando minha reação. Peguei a chave, examinei a peça e chamei um dos alunos para comparar o encaixe com o desenho. Dessa vez, ninguém precisava me dizer para continuar. Eu não conquistei o lugar que queria. Conquistei algo menos confortável e mais útil, a capacidade de permanecer diante de um problema sem transformar o primeiro erro numa identidade. E, pela primeira vez, o resultado ainda importava, mas já não mandava em mim. Se essa mensagem tocou você, fique por aqui. Porque todos os dias tem uma nova palavra para despertar algo dentro de nós. Desperte em palavras.